E aí, chega mais! Eu sou Fernando Ribeiro e esse é o Não Acredito em Fadas. Agora eu vou pedir pra você fugir. Corre, mano! A ameaça vermelha tá aí. Esse daqui se trata de mais uma reprise. Um papo muito maneiro que a gente bateu com o Rodolfo Machado. Fez um trabalho incrível, denso, volumoso, super interessante sobre a Liga dos Anticomunistas. Só que nesse papo a gente não bateu ideia nenhuma sobre a Liga. A gente falou mais mesmo só do anticomunismo. Então, já que o Lula venceu as eleições, a posse foi agora há pouco, fica pra vocês aí, aonde tá o comunismo? Será que tem? Corre? Ou será que... fica aí, assiste. É legal. Assiste não tem vídeo. Chega mais, Não Acredito em Fadas no ar. Eu sou Fernando Ribeiro e estamos aqui com o Rodolfo Machado. E hoje a gente vai falar de fantasma, de medo, de ameaça, de uma mancha vermelha que eu não sei aonde estão vendo por aí. Vamos nessa, Rodolfo? Tudo bem? Tudo bem, bora lá. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Valeu. Desculpa, o Paris falou, me distraí. Brodeira. Não, é porque eu ouço direto, assim, pessoas um pouco menos... que reagem à política de uma forma com as suas impressões e tal. E às vezes ele me perguntava, fala assim, poxa, você viu essa matéria porque ela é a ameaça vermelha, já o país vai ser comunista. Ou aparecer como aquela digna senhora que confundiu a bandeira do Japão falando que era a ameaça comunista no Brasil, né? Ou logo vão falar que Minas Gerais é comunista porque tem um triângulo vermelho na bandeira e por aí que seja. Boa noite, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pessoal do... Paraíba é anarquista e comunista. Obrigado pessoal do Não Acredito em Fadas, Fernando, a equipe toda, o Maurício Paris por ter feito a intermediação. Obrigado pelo convite. Valeu. E esse convite ele está sendo possível porque a gente está com uma nova parceria, que é com o Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, que vai trazer um pessoal robusto para discutir temas relevantes, e esse é um dos que eu acho muito importante. Você fez um trabalho parrudo sobre isso, né? Sobre essa trajetória do anticomunismo, né? Conta um pouquinho pra gente como começa essa história, do porquê que a galera é tão avessa a essas ideias que muitas vezes a gente pode entender que podem atender o maior número de pessoas, muitas vezes, né? Então, depois a gente vai ao longo da nossa conversa falando da minha pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa de doutorado na História na PUC sobre a Liga Mundial Anticomunista. E no mestrado também, sob orientação lá do professor Antônio Rago Filho, eu estudei o pensamento conservador e a praxis conservadora do Alfredo Buzaide, um ex-integralista, enquanto ministro da Justiça da ditadura Médici. Então eu estou assim, né, pelo menos desde 2012, estudando o pensamento conservador, ultraconservador brasileiro, as conexões das redes anticomunistas, a inserção do Brasil em redes anticomunistas internacionais no período da Guerra Fria. Você estudou o período da Guerra Fria. O período da Guerra Fria. Que acaba com a queda do Muro de Berlim, sim, né? Em 90. Mas como você puxou, assim, a Guerra Fria acabou, mas os fantasmas da Guerra Fria, sobretudo esse fantasma do comunismo, se perpetua, né? Se repõe e tem uma atualidade como arma de guerra política, né? O anticomunismo, a ideologia anticomunista é algo muito presente, mobilizado, por exemplo, pela extrema-direita bolsonarista, pela direita também liberal. E uma ideia que eu pensei para a gente começar a nossa conversa, assim, Não Acredito em Fadas, o nome do podcast, né? Por quê? Porque as fadas não existem, né? Exatamente. Mas eu colocaria a questão aí para vocês, mas se muitas pessoas acreditam que as fadas existem, elas não passam a existir ou não passariam a existir. Então, assim, esse anticomunismo tem uma dimensão de delírio, de teorias da conspiração da extrema-direita, mas também essa ideologia anticomunista, ela mobiliza
para a guerra política das classes dominantes. Então, por que é tão generalizado esse medo do comunismo? Aquela ideia do Marx, né, da ideologia dominante, é a ideologia das classes dominantes. Ou seja, e chegam também nas classes trabalhadoras. E o anticomunismo, nesse sentido, é uma ideologia dominante que pega o bolsonarismo, a extrema-direita, a direita liberal, mas também setores da chamada esquerda progressista, que também se coloca como antagônica ou como anticomunista. Sim. Então, mas assim, o anticomunismo, então, que a gente começa a conversar com a audiência do Não Acredito em Fadas, nessa perspectiva do poder da ideologia anticomunista. E a ideologia no sentido de ser um conjunto de ideias, uma visão de mundo que mobiliza para ação política na luta de classes. Então, por exemplo, agora no nosso caso brasileiro, 2022... Por mais que as esquerdas que se contrapõem ao bolsonarismo, por exemplo, o PT, o Ciro Gomes, não sejam propriamente comunistas e tenham na sua inscrição ideológica um anticomunismo também, um antimarxismo, vamos colocar assim, porque estão no espectro do reformismo, na utopia de que é possível reformar o irreformável, que é o sistema do capital e do Estado, né, na minha leitura, esse anticomunismo serve prioritariamente na história brasileira para as classes proprietárias, para impedir a entrada das classes populares nos assuntos políticos. Então, assim, para retomar, por exemplo, mesmo essas esquerdas que não são comunistas, o PT, o PDT, são atacadas como se fossem comunistas, o que para a gente às vezes parece um delírio, uma alucinose, né? Uma coisa maluca. Aquele psicanalista, o Thales Absaber, até fez uma expressão assim, alucinose da ultradireita, que vê comunista e comunismo em todo lugar. Mas a questão que eu gostaria da gente começar a perceber, a ter mais um pouco assim de carinho nessa análise, de que o que o comunismo mobiliza? A possibilidade de um outro mundo para além do capital, para além das classes, para além do Estado. Então, por mais que não esteja concretamente nas pautas das esquerdas, a simples potencialidade de um projeto para ir além do capital, do Estado, já mobiliza o medo, o pânico das classes proprietárias. Então, nesse sentido, a ideologia anticomunista na história brasileira, ela é uma arma de guerra. E, na nossa fase, a guerra cultural bolsonarista, ela é mobilizada nesse poder da ideologia anticomunista. Sim. Por mais que não existam comunistas e nem projetos comunistas em pauta. Então, mesmo a esquerda progressista, a esquerda identitária, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, todos esses movimentos passam a ser tratados, se não como comunistas em si, mas como a antecâmara de uma possível radicalização comunista. Então, assim, se é loucura, como o Shakespeare colocava, há método nessa loucura e é uma razão social por trás que, por exemplo, só para pegar o exemplo de 1964, também o João Goulart foi atacado como um governo comunista. Ele estava inscrito no trabalhismo do Vargas, mas a simples possibilidade dele dialogar com os comunistas e dele mobilizar a classe trabalhadora num trabalhismo sindicalista, as classes proprietárias viam aí, se não o comunismo, a possibilidade de um projeto mais radical. Então, essa ideia que eu gostaria da gente pensar assim, as fadas não existem. Ou seja, o comunismo não está aí como possibilidade concreta de movimento de massas, mas a potencialidade do comunismo, de um mundo que destrua o capitalismo, destrua o Estado e supere essa forma de organização. É isso que mobiliza o medo pânico das classes proprietárias. É uma expressão do Florestan Fernandes, é um medo pânico. E essa política do medo, do pânico,
contra o perigo vermelho. A gente estava agora nos bastidores vendo que até tem um brinquedo sendo vendido, o fantasma do comunismo. Demais. Em um dos carnavais recentes no Brasil foi a fantasia mais utilizada do fantasma do comunismo. Porque para a gente parece meio anacrônico o surgimento e a consolidação no poder de uma extrema-direita que ataca a todo momento seus inimigos como se comunistas fossem. E os próprios inimigos desse bolsonarismo, desse militarismo, dizem, não, eu juro que eu não sou comunista, né? O PT, o Ciro, eu juro, a gente jura que não é... A gente é social-democrata, a gente quer negociar, mas não importa, porque na perspectiva dessas direitas anticomunistas, e particularmente dessa extrema-direita, o comunismo é esse medo de um outro mundo para além, de uma revolta para além da ordem. Sim. A gente está falando de comunismo. Será que a gente consegue sintetizar? Porque então, primeiro a gente vai falar de um anticomunismo, né? Então, para você ser contra alguma coisa, vamos tentar dar uma ilustrada do que seria. Será que você conseguiria explicar o comunismo para a tia da Universal agora? Então, vamos tentar. Para a tia da Universal, a tia da Universal. O comunismo não quer a sua casinha, nem dividir a sua lavanderia em 3 para colocar morador de rua. O comunismo não é isso. Né? O Boulos, se ele ganhar qualquer coisa, ele não vai tirar o seu 55 metros quadrados, como é meu caso, sabe? Será que a gente consegue fechar essa? O que seria o comunismo nessa? Vamos tentar, galera? Né? Porque assim também não tem uma interpretação unívoca de um sentido só, mas assim tentando fazer o desafio que você, Fernando, me coloca, o que eu colocaria como marco? O Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e por Engels lá em 1848, a pedido, né, sob encomenda de uma Liga Comunista, que antes era chamada Liga dos Justos. Esse Manifesto Comunista, que é um texto curto e um clássico da literatura política que eu recomendo que todos leiam, o que o Manifesto Comunista, expressando o movimento da classe trabalhadora que sofria então com a industrialização na Europa e na Inglaterra, as condições precárias que a industrialização infligiu às classes trabalhadoras, o comunismo surge, então, como uma dessas tendências políticas, ideológicas e ideias, propondo o revolucionamento, a revolução de um outro mundo em que os produtores, que são as classes trabalhadoras que tudo produzem, se apropriem daquilo que produzem. Então, a perspectiva que está no Manifesto Comunista de 1848 é que a classe trabalhadora produz toda a riqueza do mundo. No conjunto, as suas frações das classes trabalhadoras, e a classe trabalhadora em seu conjunto produz a riqueza genérica, a riqueza do gênero humano. Só que essa riqueza que a classe trabalhadora produz, ela é apropriada de maneira privada pelos proprietários dos meios de produção. Na época, os industriais, os fazendeiros. O cara que dá o emprego. E que na ideologia, no fetiche, na ideologia burguesa, aparece como o produtor. O produtor aparece o burguês. O produtor é o agro, é pop. O produtor, na linguagem comunista do Marx, do Engels, do Manifesto, o produtor é a classe trabalhadora. O burguês, o fazendeiro, é o apropriador de riqueza alheia. Então, para tentar explicar, esse projeto nasce lá atrás, é um projeto de emancipação humana para uma humanidade para além das fronteiras nacionais, que os estados nacionais dividem a classe trabalhadora que está hoje globalizada. O trabalho é mundializado. Os estados dividem por fronteiras uma classe que é mundial. Então, esse projeto do comunismo, que surge como um marco inicial no Manifesto Comunista de 1848, também no marco das revoluções europeias na Primavera dos Povos, que depois é reprimida. Outro momento em que o comunismo aparece como expressão das lutas operárias dos trabalhadores é a Comuna de Paris. Assim que durou um tempinho. Em 1871 durou um tempinho, foi reprimida. E o que eles queriam ali? Uma sociedade sem divisões de classe, entre classes que produzem e que têm o seu trabalho apropriado por uma elite proprietária e política. Então eles tentaram ir para além do Estado. Que história é essa de ter um político profissional? O trabalhador tem que eleger, já que tudo constrói,
ele tem que eleger os seus representantes e destituí-los a todo momento. Então, essa perspectiva, embora não seja propriamente a comunista, o ideário da Comuna de Paris, existiam outras linhas ali, o blanquismo, o socialismo, mas o comunismo, então, ele surge no século XIX como essa expressão política e ideológica de um outro mundo, para além do Estado, para além do capital, para as classes trabalhadoras se emanciparem e emanciparem a própria sociedade da divisão de classes. Então não é o privilégio da classe trabalhadora, o projeto de emancipação comunista lá do Marx, do Engels, do século XIX. É participar, tomar o poder e extinguir o poder no sentido de difundir os processos de decisão da vida por aqueles que produzem as riquezas da sociedade. Aí tem um outro, aí só para tentar responder a companheira da Universal. Porque há comunismos e comunismos, né, há várias interpretações. Esse projeto do Marx e do Engels, que a gente colocou 1848, o ano do Manifesto Comunista, a Comuna de Paris, como um momento que foi tentado uma nova reorganização da vida humana. Quantos anos depois do Manifesto foi a Comuna? A Comuna 1871 e o Manifesto 1848. 20. Mas aí o que acontece no desdobramento da história no século XX é que a Revolução Russa, que tenta ser a herdeira da Comuna de Paris, a seu modo, que surge no meio de uma guerra, da grande guerra, de uma guerra mundial, por inúmeros problemas, surge no meio de uma guerra, numa situação hiperdramática, vitoriosa a Revolução Bolchevique, se consolida ali na União Soviética, não uma sociedade comunista conforme os ideários de Marx e de Engels, mas ali acabou, por circunstâncias históricas, sendo constituído um Estado monopolizado por um partido único, que acabou sendo ele próprio o patrão, o expropriador, quem passou a ser o agente de expropriação da classe operária soviética, russa e soviética. Ou seja, o drama do século XX é que a Revolução Russa não conseguiu superar, porque não conseguiu se internacionalizar. A grande aposta de Lenin, de Trotsky, que era a Alemanha, que a Alemanha acompanhasse o processo com a Rosa de Luxemburgo, que a partir de uma revolução associada na Alemanha, então o projeto tem que ser internacional. Se o capital está internacionalizado, já desde aquela época, a classe trabalhadora também está. Só que os burgueses, os patrões, têm uma internacional. Eles têm fóruns, institutos, onde eles interpretam e defendem os seus interesses de classe em nível global. A classe trabalhadora não tem a sua internacional de trabalhadores. Sim. Então, por conta dessas circunstâncias específicas, a grande revolução, que aí o historiador o Eric Hobsbawm fala, a gente não entende o século XIX sem entender a Revolução Francesa. E a gente não entende o século XX sem entender a Revolução Russa. Perfeito. Então, com a Revolução Russa, você tem um novo tipo de comunismo em que o Estado, de uma maneira problemática, passa a exercer um papel que a burguesia ocidental exerce, que é de extrair mais-valia da classe trabalhadora. Então, mas mesmo assim, mesmo a Revolução Russa não tendo conseguido se internacionalizar, se associar com uma revolução europeia, alemã, uma revolução mundial, mesmo assim, com todos os seus limites, ela foi o grande marco do anticomunismo do século XX. Então, todo o anticomunismo do século XX é um antibolchevismo, é um antissovietismo. Por exemplo, aqui no Brasil... E só vai se modernizando. Só vai se modernizando. E aqui no Brasil, as classes proprietárias temiam que os trabalhadores do Brasil seguissem os exemplos dos trabalhadores russos e fizessem a sua revolução bolchevique aqui. Mas o anticomunismo propriamente, ele antecede a Revolução Russa. Porque na repressão aos anarquistas, ao movimento do sindicalismo, anarco-sindicalismo no Brasil, aquela leva de imigrantes italianos, espanhóis, aqui no centro, aqui, em São Paulo, sobretudo,
Ali você já tem uma repressão aos anarquistas como subversivos. E recentemente a BBC lançou uma matéria de como a abolição da escravidão no Brasil, alguns abolicionistas eram atacados como comunistas. Então o fantasma do anticomunismo não está propriamente anterior, né? inscrito em 1917 na reação à Revolução Russa, mas ele é anterior. Já E nasce- basicamente desde 1848, quando você tem um manifesto comunista, aí a gente demarca o nascimento do anticomunismo moderno. Porque eles se pronunciaram e agora a gente pode ser contra algo que você pronuncia. E na ideologia dessa reação ao comunismo, você tem essas frações de ideólogos, de homens de ação da direita, da extrema direita, leem como se fosse uma continuidade. O Manifesto Comunista de 1848, a Comuna de Paris, a Revolução Russa, como se fosse essa mancha vermelha que vai se espalhando. Daí a outra grande revolução, do século XX, a Revolução Chinesa, de 1949, do Mao Tse Tung, que também tem os mesmos dilemas e contradições da Revolução Russa, porque ela não consegue também se internacionalizar, se colocar como uma revolução mundial dos trabalhadores, como era esse projeto do Marx e do Engels. E acaba se consolidando também num cenário hiperdramático de pós-segunda guerra, de guerra civil, mas acaba se consolidando num Estado monopolizado por um partido único que passa, à sua vez, exercer o papel de agente extrator de mais-valia da classe trabalhadora chinesa. Ou seja, só para fechar, o drama aí uma das ironias da história é que esse projeto comunista, emancipador, internacionalista, é importante que se diga, do Marx e do Engels, no século XX, a coisa caminhou de outra maneira, tanto na Revolução Russa quanto na Revolução Chinesa. E tanto na Revolução Cubana também. É impossível fazer o comunismo em uma ilha. Poxa, Se é impossível em um país, numa ilha é muito menos. Não é desmerecer as revoltas, as revoluções que empreenderam esses povos, mas é ter a serenidade analítica da gente compreender que esse não é o ideário do comunismo. Porque também para responder para a companheira da Universal, de que, por exemplo, se comunismo do século XXI é o Hugo Chávez, é o Maduro, eu tô fora também. Eu sou mais o comunismo do século XIX do que o socialismo do século XXI. Então, assim, essas dimensões colocam não o derrotismo, mas a possibilidade da gente, na luta e na pesquisa, criar um novo futuro, uma nova humanidade. Sim. E aquela ideia do Marx, é preciso tirar a poesia do futuro. A revolução tem que tirar mais hoje do que nunca, não querendo repetir o exemplo soviético, o exemplo chinês, o exemplo cubano, né? Que tiveram seus problemas e não conseguiram transitar para além do capital como metabolismo. O que o capital é? O trabalho morto que vampiriza o trabalho vivo e se consolida em meios privados de produção, e o Estado é parte, ele é irmão gêmeo, ele é irmão siamês do capital. Então, para retomar as questões, o anticomunismo não entra nessas minúcias. Na ideologia anticomunista que mobiliza, é o que você falou no começo da nossa conversa, é a mancha vermelha que vem se espalhando desde o Manifesto Comunista, passa pela Comuna de Paris, aí vai para a União Soviética, vai para a China continental, vai para Cuba, vai para a Venezuela e está no PT. Nessa alucinação, tudo é comunismo. E tem uma dimensão também, só para a gente conversar mais sobre esse aspecto, eu estava te falando desse livro aqui, do professor João César de Castro Rocha, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, que ele vai falar desse anticomunismo do bolsonarismo. E aí ele, por exemplo, ele pega alguma literatura dos Estados Unidos, ali da época do Reagan, da década de 80, onde eles passam a combater diante
da pouca força dos comunistas propriamente, do projeto comunista, passam a combater o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento das mulheres, dizendo que essas forças de esquerda progressista dividem a nação e que, se não são comunistas, elas colocam a possibilidade de um projeto de radicalização. Então, a ideia que a gente estava conversando com o Maurício do marxismo cultural, né, que também remete lá atrás ao nazismo, mas que hoje é mobilizado nessa ideia de que a esquerda perdeu nas armas com as guerrilhas. E, desde então, usando supostamente do Antônio Gramsci, aquele dirigente do Partido Comunista Italiano e o teórico do comunismo italiano, valendo da importância dos aparelhos de hegemonia cultural. Então, nessa ideologia dessa extrema-direita, que vai cunhar a expressão gramscismo cultural, até tem um general que escreveu sobre isso, eles imaginam que a esquerda perdeu em armas e agora passa a apostar nos meios de comunicação, nas escolas, nas universidades, no teatro, na cultura. E aí surge esse estigma. Surge o estigma de qualquer ação progressista, qualquer movimento mais progressista, né, é taxado como, olha, se não é propriamente o comunismo, ele flerta ou ele serve ao comunismo. E um dos pontos altos, Fernando e audiência, desse livro é do João César de Castro Rocha. Esse aqui. Ele fala o seguinte, que para a gente compreender que tem um Bolsonaro segurando uma menina e fazendo arminha, né? Então, eu que agora estou com uma filha também, fico pensando muito que país é esse, né? E que extrema-direita é essa que está no poder. Mas uma das coisas, um dos pontos altos desse livro é resgatar um projeto do Exército feito durante a década de 80, chamado Orville. Orville é livro ao contrário. Uhum. E o projeto tentou virar de avesso o livro chamado Brasil Nunca Mais, que foi feito pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal dos direitos humanos, onde... Ele estava no meu crisma. Então, ele foi um cara, salvou muita gente da ditadura, abrigou muita gente na PUC, que era expulsa das outras universidades. Um verdadeiro cardeal dos direitos humanos, como coloca o Maurício Strattenberg, um pensador que foi expulso da GV por um ato institucional e foi recebido, assim como Paulo Freire, Florestan, pelo Dom Paulo na PUC, reitor da PUC. Uhum. Mas o Dom Paulo, então, articulando as forças contra a ditadura na década de 80, bancou a publicação de um livro chamado Brasil Nunca Mais. Ele tem em PDF, eu recomendo que a audiência... que a nossa audiência, né, me permita isso. Se for pirata, não pode. Não, mas está liberado. Está liberado, pode. Isso aqui é todo mundo contra a pirataria. Não acredito em fadas. O que o Brasil Nunca Mais faz? Compila os crimes da ditadura. Uma advogada que trabalhou lá com o Sobral Pinto, que era um advogado muito antigo que defendeu o Prestes lá no Estado Novo, um cara que usou a lei de proteção ambiental para livrar, não o Prestes, mas o outro comunista também que estava em uma situação de tortura lá no Estado Novo do Getúlio Vargas. Uhum. Sobral Pinto usou a legislação ambiental, não pode bater no cavalo, mas pode torturar um comunista. Então, Sobral Pinto era essa figura. Apoiou o golpe pelo catolicismo dele em 64 e depois passou a ser um defensor dos direitos humanos. Mas uma assistente do Sobral Pinto percebeu e falou para o Dom Paulo, a gente está advogando no STM, no Superior Tribunal Militar, e estamos vendo que nos processos tem as denúncias de tortura, que agora recentemente a Miriam Leitão divulgou e foi atacada pela família Bolsonaro. Lembro. Então, mas vai esperar o quê do cara que elogia o Ustra, que fala que matou pouco? Exato. Então, mas vocês vejam, aí o Dom Paulo falou, então a gente vai compilar, eles xerocaram esses processos e a partir dos processos, numa operação clandestina, conseguem comprovar toda a tortura, o terrorismo de Estado da ditadura na década de 80 no livro Brasil Nunca Mais. Caramba. E aí, onde eu quero chegar? Mais um pouquinho. Isso consolidou a narrativa, uma palavra hoje que tá na moda, de chagar a ditadura por aquilo que ela foi.
uma máquina de moer gente, um terrorismo de Estado a serviço do grande capital, né, internacional e nacional. E o exército, as frações do exército contrárias à abertura, porque se você tinha a fração do Geisel, que promoveu a abertura lenta, gradual e progressiva, e o Figueiredo que impôs ela a contragosto, uma outra parte dos militares eram contra essa entrega do poder. Fizeram atentados à bomba no Rio Centro, Sim, na OAB. Essa linhagem da extrema-direita contrária ao Geisel, que é a linha, por exemplo, do Silvio Frota, né, que o Augusto Heleno, hoje no governo, era ajudante de ordem do Silvio Frota. E o Silvio Frota tentou dar um golpe contra o Geisel porque ele era contrário à abertura. Ele era parte desses militares, dessa fração civil burguesa, contrária à abertura, que queria perenizar a ditadura. Mas para voltar, Brasil Nunca Mais, publicado pelo Dom Paulo, mostrando o que foi as torturas. E eu estou falando do livro do João César, é o ponto alto do livro, na minha opinião. Um grupo do exército refratário à chamada abertura faz uma operação chamada Orville, livro ao contrário. E o que é esse Orville? É uma peça a peça mais emblemática do anticomunismo brasileiro, justificando a ditadura. Então a narrativa do Orville, um trabalho de 700 páginas, eles falam assim: o Movimento Comunista Internacional, o MCI, quer dominar o Brasil, tomar o poder desde 1922, que é a fundação do Partido Comunista. E 74, com o Geisel, é a última tentativa do comunismo tomar o poder. Ou seja, é a linha dura. Era a linha dura de achar que o Geisel era o comunismo. E a linha dura, quando a gente fala... Aí fica mais absurdo, ouvir isso agora do que ouvir isso mas hoje. Isso está no núcleo do bolsonarismo. E esse livro do João César mostra isso. Por quê? Eles veem o Geisel como aquele que entregou de bandeja o poder de volta para os civis. E eles veem a abertura como um projeto, se não propriamente do comunismo, mas que vai servir ao comunismo. Então, essa linhagem dos militares fazem esse projeto dizendo assim, olha, agora eles perderam na luta armada, com o Geisel agora abrindo de lambuja para eles vão entrar na cultura, vão entrar na Assembleia Nacional Constituinte. Então, assim... Esse projeto foi proibido pelo ministro da época, do Sarney, e o projeto se chamava Terrorismo Nunca Mais. Para se contrapor ao Brasil Nunca Mais, eles falavam, não, a ditadura não foi tudo isso que o Brasil Nunca Mais mostrou. Foi, na verdade, uma revolução para impedir o terrorismo comunista no Brasil. E aí o ministro do Sarney, o Leônidas, ministro da Defesa Militar, impediu a publicação desse Orville, um projeto militar, então, de contranarrativa do Brasil Nunca Mais. O que o professor João César mostra? Que é um professor de literatura, hein? Ele é especialista em Shakespeare e se meteu a estudar o bolsonarismo. Eu acho isso muito louco. É mais ou menos eu aqui. Eu sou sou pedagogo e eu me aventurando em outras áreas das ciências. Ouse conhecer, né? O lema do Kant. Mas, assim, o que esse professor mostra? Que esse Orville passou a circular no começo do século XXI, nas redes de internet organizada pelo torturador Coronel Brilhante Ustra, que montou um grupo chamado Terrorismo Nunca Mais. Ternuma, o nome original do Orville. E ele mostra que a família Bolsonaro é formatada na sua concepção de ditadura ou não ditadura, né, pelo projeto militar, e mostra como a família entrega para o Olavo de Carvalho exemplares do Orville. Então você veja que essa alucinose da extrema-direita, que a gente tende a ver, sobretudo a dita grande mídia, bolsonarismo, é no fundo um projeto desses militares que foram contrários à abertura do próprio Geisel. Então não é o Maurício Paris está aqui, um historiador, amigo querido. Ele foi o primeiro que eu ouvi falar
a partir de ver o Augusto Heleno, o cara que o PT mandou pro Haiti, voltou agora com tudo no governo Bolsonaro. Não tinha como se livrar, manda pra longe. E fortalece. Isso é o pior, né? Você é um alimento monstro. E Parece ele poderoso foi chefão. ajudante de ordem do Silvio Frota, que foi aquele ministro do Exército que tentou dar o golpe no Geisel porque achava que o Geisel era centro-esquerda. Meu Deus. E não é à toa que o Silvio Frota, o Augusto Heleno está no governo Bolsonaro. E o Maurício foi o primeiro que eu ouvi falar, e eu adotei essa terminologia como neofrotismo, para mostrar que quem voltou foi uma parcela bem específica de militares com o bolsonarismo, que é essa parcela que foi contra a abertura, entre aspas, do Geisel, que na verdade foi uma autorreforma da ditadura e que tentou, através de bombas, atentados terroristas, Rio Centro, OAB, depois a bomba contra o memorial aos trabalhadores tombados em Volta Redonda, eles tentaram desestabilizar durante toda a década de 80 o processo de redemocratização. Porque já era um absurdo, né? Então, quando a gente vê hoje o bolsonarismo desestabilizando, hoje vindo para cá, nós ouvimos no rádio ele criticando aquele manifesto da Carta democracia. dos Direitos, né? Então, quando a gente vê esse processo dele de ser o incendiário, de jogar no caos, de desestabilizar e querer implodir por dentro a nova república, ele faz parte dessa extrema-direita que na década de 80 chamavam de bombista, de bomba, de pôr bomba no Rio Centro, pôr bomba na OAB, pôr bomba no memorial aos trabalhadores tombados em Volta Redonda. Quer dizer o quê? Desde lá atrás, eles são esses caras, os inimigos da nova república, chamada Nova República. Então, só para a gente ver que, novamente, se é loucura, tem método e tem história por trás. Então, assim, esse delírio anticomunista, e a gente está nessa parte dramática deles estarem no poder, tem uma história de longa duração no Brasil. Sim. Só que Paris levantou a mão ali. Me dá uma parte? Só fala alto quem chega no microfone. Dá pra pegar o microfone? Não, pra tirar ele vai ser mais complicado porque ele tá grudado. Assim, capta? Fala alto. Se falar mais alto, pega. Então, eu não quero... Eu aprendo mais observando e ouvindo, né? Mas a gente tem um diálogo, eu e o Rodolfo já tem um bom tempo sobre... O Rodolfo mais na habilitação acadêmica dele, com pesquisa aprofundada, e eu mais por questões políticas, mas mantendo os critérios historiográficos, de método também. Né? E é importante, né? A gente tem um hábito histórico, inclusive na esquerda, de tirar o Brasil da América Latina. Não tem América Latina, é ali, a gente faz até um memorial, mas o Brasil. Então, o Brasil, enquanto parte da Guerra Fria, enquanto parte da América Latina que passou pela Guerra Fria, ele tem também similitudes e experiências comuns. O golpe do Silvio Frota, ele não surge do nada. A tentativa de derrubar o Geisel, que era tido, aspas, como progressista. Eu só queria lembrar que há documentos comprovando que, enquanto presidente, o Geisel assinou, e o Figueiredo também, que era chefe do SNI, assinou favoravelmente a eliminação física de opositores. O Geisel ordenou execuções de opositores. Ao contrário do Hélio Gaspari, que tem aquela série de livros, A Ditadura, que faz uma hagiografia do Geisel, do Golbery, uma adulação, né? Eles não são homens fortes que salvaram a democracia. Eles tinham uma visão de democracia vigiada, guardada, né? Muito próximo do positivismo ligado à Revolução de 30, autoritário, autocrático, fica até melhor. Então, na mesma época, na Argentina, um general, o Viola, né? Ele foi derrubado por outros generais. E o Império, né, os Estados Unidos, aqueceram, tá pronto. Isso animou o Frota. A gente prova que é anticomunista, a gente negocia bem com os americanos. Mas já havia uma mudança de político, o secretário de Estado, Brzezinski, acho que eu falei corretamente, era o Carter, que vem com a doutrina dos direitos humanos como democrata.
Eu lembro, bom de ser velho, eu vi na televisão o discurso do Carter. Meu pai estava vendo. Por quê o discurso do Carter? Porque você estava abrindo uma brecha, sem ilusões sobre a União Soviética, mas há uma diferença da União Soviética pós-56. Você tinha mais risco de ser morto do nada numa ditadura latino-americana, no chamado mundo livre, do que no bloco soviético. Isso é verdade. E não estou passando pano para os problemas do socialismo real. Então, os problemas raciais dos Estados Unidos, eu quero falar, olha, aqui na ditadura latino-americana, some gente, sumiu muito clérigo, Oscar Romero foi assassinado, freiras argentinas foram mortas, freiras suecas foram mortas na Argentina. Então, falou, olha, aqui a gente também é mundo livre. Vai ter um episódio da Copa de 78 que a União Soviética boicota, então o Carter já começou, vamos mostrar que nós somos o verdadeiro mundo livre. Mas, entrando num debate teórico nos anos 80, quando chegou um teórico italiano chamado Antonio Gramsci, muito forte no Brasil, que é mais do que um teórico, foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, a obra dele ela vai chegar muito mediada por outro teórico italiano, que é um cara de respeito, chamado Norberto Bobbio, mas dentro da perspectiva liberal clássica, que é o respeito, que vai ser a separação entre Estado e sociedade civil. Então, como a gente vive uma ditadura, a ditadura brasileira é associada a um Estado autoritário. E tudo que vem da sociedade civil é bom. Agora, se você for para o jovem Marx, que nesse ponto ele vai manter isso, o Marx não fala, ao polemizar com Hegel, principalmente na crítica à filosofia do direito de Hegel, ele fala, olha, tem um Estado e tem a Bürgerliche Gesellschaft. Olha que bonitinho, o sotaque alemão. A Bürgerliche Gesellschaft. Ótimo nome para um hambúrguer. Tá meio em inglês, mas bacana. Não, você está querendo muito, né? Fala aí, Gui. Não, tem que fazer Bürgerliche Gesellschaft, que é a sociedade burguesa. Então, quando você traduz sociedade burguesa como sociedade civil, o que o Marx está querendo dizer? Olha, as relações sociais capitalistas, com certeza, elas estão no Estado, mas também estão na sociedade civil. Então, você é uma estratégia você tem que enfrentar o capital no Estado e na sociedade civil, nas relações sociais de produção, na propriedade privada. O que eu estou querendo dizer que é um aspecto pouco lembrado pelos especialistas da Guerra Fria. E aí a grande tese do Rodolfo, né, é grande mesmo. É grande mesmo, 2.000 páginas, não é? Do qual eu acompanhei a confecção. Para usar um termo do Friends, frente e verso. Confecção, ela mostra a Guerra Fria, aspas, da chamada sociedade civil, só que agora nós vamos chamar de sociedade burguesa. Então todo mundo vê, por exemplo, os braços da Guerra Fria estatais. No caso, as ditaduras, os exércitos. Mas essa guerra, todo mundo lembra da School of Americas, no Panamá, agora em inglês o sotaque é melhor, que formou as gerações, mas ninguém fala da conexão Taiwan, da conexão do Sudeste Asiático, que o Rodolfo estudou. Que, vamos dizer assim, pegando, a Guerra Fria, ela atuava, a direita norte-americana e as direitas locais, ela atuava no plano estatal, mas ela também atuava no plano da sociedade civil burguesa, como o nosso amigo Vitor Sartori anda escrevendo, que é o seguinte, então, esses outros locais, a gente vai formar o nosso pessoal plano B, para usar uma terminologia. Isso foi muito comum na América Central. Os paramilitares em El Salvador, na Guatemala, os contras da Nicarágua. Você está falando das proxies? Hã? Você está falando das guerras proxy? Não conheço essa terminologia. As guerras não convencionais. Essa mesmo. Ou guerras assimétricas. Que foram os paramilitares da Colômbia. Então a gente financia um terceiro setor, aspas, essa expressão é perigosa, que vai manter a Guerra Fria, vai manter a ligação com o capital transnacional, mas é um setor ali irregular, que não se coloca. Então, o próprio Bolsonaro, só lembrando, que a Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro, que combateu no Araguaia, que tinha uma experiência prática de guerrilha, que ia ser a Brigada Paraquedista, a 3ª Brigada de Infantaria,
em Brasília, a brigada que cerca a capital federal, elas seriam os eixos do golpe militar do Silvio Frota. Inclusive o lema do Bolsonaro, Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. É do Plínio dos integralistas, né? É o lema da brigada paraquedista quando eles soltavam. Mas também está no discurso do integralismo. Esse é o Deus, Pátria e Família. É esse aí. Então o que acontecia? O Bolsonaro e outros da turma dele, provavelmente, eles foram preparados para atuar no porão, para atuar nesse elemento repressivo clandestino, que, por exemplo, criou o DOI-CODE, né? Que criou a Operação Bandeirante, que juntava Forças Armadas, Forças Policiais e bandidos. E empresários paulistas, empresários financiando. O Caixa, o cara que ordenou, era um sujeito chamado de Lúcio Funaro, que foi ministro da Fazenda do primeiro governo Sarney. E o Caixa, o cara que organizava, era um cara chamado Maria Amato. Ele já morreu, então a gente não vai ser processado. Que foi presidente da Fiesp. Tem família. Mas eles não vão escutar. Eles acham que Guarulhos é cidade operária, não é com eles. Eles só escutam o Jovem Pan. Só para fechar. Então, o que é interessante? O que nós chamamos de milícia, nos outros países da América Latina, são paramilitares. É o pessoal de El Salvador, o Major Roberto D'Aubuisson, que Rodolfo mostrou que ele passou por esses cursos. Agora, a característica dessas forças de direita, aspas, da sociedade civil, como elas são irregulares, a conexão com a criminalidade é muito fácil. Inclusive, para o seu financiamento, o governo americano tinha que arrumar outras fontes, os contras da Nicarágua foram financiados pelo tráfico internacional de drogas. Então, esses sujeitos entravam na criminalidade muito fácil. Um notório torturador, o capitão Guimarães, virou bicheiro, virou patrono da Unidos da Vila Isabel. Então, nessa linha de raciocínio, essa milícia, ela é herdeira desses contatos criminosos. Já que, até para combater o comunismo, até bandido é legal. Né? Então, é muito importante a gente ter em vista essa origem do Bolsonaro. É uma origem histórico-concreta. Não é uma nuvem que choveu ódio e contaminou as pessoas. Infelizmente, eu gostaria de falar de outra forma como historiador, nós não temos uma onda conservadora, nós não temos uma nuvem de ódio. Nós temos um processo histórico concreto no Brasil que é violento. E não vai mudar apenas com um resultado eleitoral. Não. Vai ser preciso mudar com a transformação das relações sociais. Não é nem mudança só de mentalidade, faz parte. Desculpa a intervenção, me entusiasmei. Imagina, obrigado. Pegando o gancho do café Maurício... gourmet do Fernando me entusiasmou. Café alcoólico. Com digníssimo. Não, aqui a gente não apoia. Isso aqui é digníssimo, quiser pagar, tem gente que gosta. E pegando esse gancho, então, do Maurício, né? Assim, a gente estudando a história, mas como você sempre coloca, a conexão com o presente, né? Nessa dimensão de que o presente é história porque ele é resultado desse processo. Então eu só colocaria na nossa conversa o dado novo do bolsonarismo, o Maurício acho que concorda comigo nisso, de que assim, ele deita raízes históricas nessa extrema direita da linha dura, tanto militar quanto civil burguesa. O Maurício lembrou muito bem, não é que a linha do Geisel fosse branda. Recentemente, o Maurício fez referência, um professor da FGV de Relações Internacionais, o Matias Spector, encontrou um documento no site da CIA, do Departamento de Estado, que estava disponível há muito tempo. Aquelas gravações e lá? Nós comemos bola. Não, é um outro documento em que a CIA reporta uma discussão, uma conversa do Figueiredo, que seria o último ditador do regime militar, com o presidente ditador de então, Ernesto Geisel. E no final o Geisel autoriza a execução extrajudicial, o assassinato político de subversivos, né, entre aspas, muito perigosos. Ou seja, não é que essa extrema direita que nós chamamos de linha dura
implique que a outra linha da direita que disputava entre eles o poder, que é a linha do Geisel, do Castelo Branco, do Golbery, do Couto e Silva, fosse branda. Esse documento mostra que o Geisel também é um terrorista de Estado, é um criminoso de Estado que também morreu impune. Ele ordenou ali, e o documento comprova, a execução extrajudicial. Então, o que a gente está pontuando é o seguinte: o bolsonarismo vem dessa vertente, dessa corrente de uma extrema-direita que era contrária ao processo de abertura do próprio Geisel. Ou seja, a briga entre eles, desde 1964, quando se instaurou a ditadura, num golpe com grande participação empresarial, é um golpe de classe empresarial e militar, com apoio de todas as grandes empresas. Depois, se a gente quiser discutir sobre isso, o grande estudo é um livro que chama 1964, A Conquista do Estado, desse mesmo autor, do René Dreyfus. Mas só para mostrar que desde 64 tem uma disputa interna também entre os militares. E essa extrema-direita do Silvio Frota, da comunidade de informação, esse pessoal ligado mais à tortura, execução, eles vão ser contra essa autorreforma da ditadura e vão tentar implodir até a Assembleia Nacional Constituinte a essa chamada redemocratização. Redemocratização é complicado porque redemocratizar implica democratizar de novo. E nunca houve uma democracia efetiva. Mas o que eu queria chamar a atenção, talvez... A gente veio de golpe em golpe, né? Exato. E o que eu chamaria a atenção de elemento novo do bolsonarismo é que, embora ele deite raízes de fato nessa trajetória, ele conseguiu dar a esses militares de extrema-direita o que eles nunca tiveram, que é uma mobilização de massas. Então, o bolsonarismo, deitando raízes nessa extrema-direita, sobretudo militar, o que ele tem de novo? Ele é um movimento de massas consolidado no Brasil. Talvez o último movimento de massas de extrema-direita desse calibre tenha sido o integralismo, que foi um movimento da ultradireita que mobilizou milhões. Então, se antes, na ditadura, essas ações do terrorismo militar, paramilitar, né, com associação com o que viriam a ser as milícias, antes dos esquadrões da morte, vinham para barrar a mobilização de massas, para impedir o povo na rua, para impedir a organização dos trabalhadores, porque o povo na rua estava do lado das esquerdas contra a ditadura. Sim. O elemento novo e complicado e que complexifica o jogo atual é que por que os militares deram um beijo na boca do Bolsonaro, abraçaram e estão lá em Brasília ganhando os seus dinheirinhos agora. Viagra e prótese. Viagra e prótese. Eles deram o Bolsonaro de um capitão que quase foi expulso, não foi expulso por conta de tecnicalidades jurídicas do exército, mas um militar bombista que ameaçou soltar bomba. Por que ele foi abraçado pelos militares? Porque os militares viram nele, no cavalão, que é o apelido dele, na caserna, a oportunidade deles voltarem pelo voto e com um amplo movimento de massas. E para pegar então esse gancho também, que o Maurício entrou na conversa, então o bolsonarismo e o anticomunismo, o fantasma do comunista nucleia, matriz o bolsonarismo, que a gente viu que vem também de um projeto militar, ele vem dessa chamada transição transada. A transição da ditadura para a chamada democracia foi um grande pacto de ajuste entre as classes dominantes com a participação popular, mas basicamente foi um programa de saída estratégica dos militares da linha do Geisel, do poder, e de repactuação através da Assembleia Nacional Constituinte e através da Nova República. Aí aqui o livro O Jogo da Direita na Nova República, do René Dreyfus, ele mostra como os militares e sobretudo os empresários que deram o golpe com tanque na rua lá em 64 estariam de terno discutindo artigos na Assembleia Nacional Constituinte. Eu ia perguntar, foi o Geisel ou foi o Figueiredo o primeiro a largar o uniforme? Como assim? Teve todos a imagem pública o que começou a entrar de gravata. Eu imagino que o Geisel, né? Tem fotos do Geisel, mas
O Médici também, na imagem da Copa, né? Na foto do Médici na Copa. Mas o que eu queria só pontuar... Ele já aparecia de terno. Porque, assim, mas o que eu queria pontuar é o seguinte: essa nova república, que agora está sob ameaça, essa Constituição Cidadã, que agora está sendo colocada abaixo de maneira decidida, ela já é fruto desse processo de uma transição transada, como disse o Florestan Fernandes, analisando esse processo, que não houve uma radicalidade das ruas que derrubou a ditadura. Foi um pacto de saída. E a linhagem que está no bolsonarismo, dos militares, eles eram contra esse próprio pacto. Por isso que agora eles querem, só para pontuar aquilo. Então, a mobilização, mesmo que tenha perdido, estava do lado das esquerdas. Agora, o dado novo do bolsonarismo é que ele mobiliza com gente na rua a extrema-direita. Uhum. É uma extrema-direita de massas. E a última vez que isso aconteceu no Brasil foi no integralismo, lá na década de 30. E como o Maurício falou, não é uma derrota eleitoral que faz sumir esse fenômeno que está consolidado. Talvez dê até mais força. No Trump, lá nos Estados Unidos, o trumpismo está ganhando agora, pelas contradições do governo Biden, o trumpismo vem ganhando força, mostrando que a extrema-direita de massas, de rua, não some com uma eventual derrota eleitoral, mostrando que a gente precisa atacar aquela ideia do Bertolt Brecht, né? Que ele falando do nazismo. Ainda é fecundo o ventre da besta imunda. Uhum. A besta imunda é o nazismo. Qual que é o ventre? Qual que é o ventre fecundo? É a sociedade capitalista em crise. Uhum. Então, enquanto houver capitalismo, vai haver crise. E enquanto houver crise do capitalismo e do Estado, essas forças de extrema-direita vão, usando uma terminologia do João Bernardo, um pensador português, vão instigar uma revolta dentro da ordem. Então, assim, você veja que o bolsonarismo é uma espécie de força subversiva, porque ele está subvertendo a nova república. Eles estão falando, a gente veio para pôr abaixo a nova república, a gente veio para pôr abaixo a Constituição de 88 e vamos fomentar a revolta. Só que não é a revolta para voltar à companheira da Universal, não é aquela revolta para além da ordem do capital, para além da ordem do Estado, emancipando a sociedade das classes e que todo mundo possa viver em outro nível de sociabilidade e de individualidade. É uma revolta para deixar as coisas piores. Mas você veja que esse elemento antissistêmico do bolsonarismo, porque o bolsonarismo se apresenta como antissistema. O primeiro diálogo dele eu vou romper com essa política, Exato. eu vou... não estão me deixando trabalhar, Exato. o STF não me deixa trabalhar, e etc. Vou mudar tudo isso que está aí. O cara chega e fala, eu não posso fazer nada. Durante anos ele falou, não posso fazer nada pela Petrobras, e aí ele chega e interfere de uma certa forma, e agora essa interferência dele, logo a conta vai ter que ser paga. Sim. Nós precisamos matar 30 mil, o Fernando Henrique incluído. Ou seja, você vê que lá atrás, quando ele fala preciso matar 30 mil, como o Parisi disse, se o ideal do Frota era a Argentina, o ideal do Bolsonaro também é a Argentina, matar 30 mil. E o Fernando Henrique, que foi o número de executados na Argentina, 30 mil. Referência concreta. A ditadura. E aí o primeiro é o FHC. Então você veja que, para eles, a nova república é um pacto entre o PT, o PSDB, o Lula, o FHC e o tudo comunista, e o MDB, o PMDB, mediando. Então eles já veem essas linhas da extrema-direita que a gente está conversando, eles já odeiam a nova república, a Constituição de 88, antes dela nascer. Tentaram explodir bomba no Rio Centro, na OAB, no Memorial de Volta Redonda, que depois eu queria fazer um comentário sobre ele. Então, e hoje, aquela história do professor, do filósofo marxista José Chazin, né? É um filósofo muito atento à história, como tem que ser. Fala, só se surpreende com história quem de história nada entende. Uhum. Porque assim, quando agora, nossa, mas ele está acabando com a nova república, nossa, ele está implodindo
A Constituição de 88, ele deita raízes nessas forças lá de trás. Era muito previsível. E o Vladimir Safatli, Fernando, nessa previsibilidade, diz exatamente como você disse, falou, era uma bomba relógio. A nova república, fruto dessa conciliação, e que já nasce sob o signo do atentado à bomba que eu vou falar agora da extrema-direita. Era uma bomba relógio. E ao invés das esquerdas radicais né, tentarem uma refundação da nova república que tem pactos oligárquicos, quem está subvertendo? Então o Vladimir fala isso, olha que curioso. As esquerdas foram jogadas para o campo do conservadorismo e institucional no sentido, gente, vamos restaurar a ordem de 88? Vamos restaurar a Constituição de 88 e a nova república? Sendo que ela já é problemática. Lógico que a Constituição de 88 tem avanços que a gente tem que lutar até o final. Até mesmo porque ela foi construída num momento muito... Ela é tão extensa para se precaver de Para se precaver. Mas você veja que as esquerdas agora, diante dessa arquitetura da destruição que o bolsonarismo está fazendo na nova república e com a Constituição de 88, que não começou com ele, já vem de antes. Mas as esquerdas, todas elas, as que contam aí eleitoralmente e em números, elas estão querendo a restauração desses estados de coisas. E que quem está vindo agora e querendo, não, a gente vai pôr tudo abaixo. Essa extrema-direita de massas. E aí, só a ideia, que eu acho uma ideia que teve um professor também, que eu não vou lembrar o nome agora, falou assim, se o Lula é o bombeiro das lutas sociais, que os governos Lulas, a proposta, e agora é o quê? Eu sou bombeiro, eu dialogo com o capital e com o trabalho e vou pôr o povo pobre no orçamento. Eu sou bombeiro dessas lutas sociais para que elas não explodam e o Brasil não entre numa guerra civil que já rola. O Bolsonaro é o incendiário. Eu gostei dessa imagem no professor. O Bolsonaro é o incendiário. Ele vem para atacar fogo. Ele vem para suscitar uma revolta dentro da ordem, para piorar a ordem. Fala, aquela ideia, o Brasil é ingovernável. O Safato, ele fala também, realmente, ele acerta. É ingovernável nesse sentido. Eu repito isso direto, que independente do... Eu acredito bem nesse movimento. Independente de quem ganhe nessa sequência, primeiro, segundo turno, apesar que eu acho que o segundo turno é muito problemático, o bicho vai ser feio. Eu acho que se for segundo turno, a gente perde. Se for segundo turno, eu acho que a gente perde só pelo medo. Mas mesmo quem ganhe, direita ou esquerda, até mesmo essa hipótese nula da terceira via, independente de quem ganhe, vai ser ingovernável por conta da base de apoio ou da base... Você imagine o que vai ser. Só me dá a última parte. Não precisa ser o último, não, Maurício. Eu queria voltar para essa questão dos 30 mil mortos. Mas você está longe do microfone. Eu queria voltar para essa questão dos 30 mil mortos. Não é um número aleatório, como se falou, é o número de executados na Argentina, e não é uma coisa sem base real na história do Brasil. Em 68, teve um episódio, a linha dura, né, que o Costa Silva ele não foi sucedido pelo seu vice, que era um civil, o Pedro Aleixo. Ele foi sucedido por uma junta dos 3 ministros militares, Marinha, Exército e Aeronáutica. Porque o Pedro Aleixo foi contra o AI-5 e na votação no Conselho de Segurança Nacional, aquela famosa frase, perguntaram, por que você está com medo do presidente, dos militares, Pedro Aleixo? Não, eu tenho medo do guarda da esquina. Que com o AI-5 vai poder barbarizar. E por conta dessa frase dele ter votado contra o AI-5, ele foi, quando o Costa e Silva adoece, ele foi impedido. E aí uma junta militar que o Ulisses Guimarães chamou dos 3 patetas assume o poder e a junta indica o ditador Médici. Então você veja a anarquia que os militares promovem entre si e eles também não... É uma luta fratricida entre eles. Não me deixa esquecer de falar do guardinha da esquina. Guardinha da esquina. Eu queria colocar... ocorreu um episódio para mostrar a necessidade de implantação, 68. Em 66, aconteceu na Indonésia um massacre do Partido Comunista da Indonésia, que chegou a ter 1 milhão de pessoas. A Indonésia é o cara do Pol Pot?
Não, isso é o Camboja. Tá perto. Tá No perto. mapa tá perto. Um mineiro diria logo ali. Então, o que aconteceu? Né? O partido estava crescendo muito, um partido de linha chinesa, o Partido Comunista da Indonésia. Então, eles resolveram aplicar a teoria da erva daninha. Isso aparece num filme do Costa Grava, chamado Z. Vamos eliminar. Então, 1 milhão de comunistas indonésios foi massacrado. Isso entrou muito no imaginário da Guerra Fria, principalmente esse setor irregular, o setor da Guerra Fria de direita, da direita da sociedade civil. Tanto é que quando havia o governo da Unidade Popular no Chile, aparecia nos muros Jakarta, que era para lembrar que a gente vai massacrar vocês, que nem na Indonésia. E já apareceu aqui em São Paulo. Que tem um autor, o Método Jakarta, né? É o Método Jakarta, que eu acho que está para ser publicado, ou já foi. E nesse espírito Jakarta, né, um oficial da aeronáutica, brigadeiro João Paulo Burnier, que é nome de escola municipal em São Paulo, ele convocou a equipe do Paraçar, que era uma área de salvamento da aeronáutica que descia, com um plano para explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, que causaria um número de mortos na ordem de 30 mil para mais. E esse efeito não aconteceu porque um capitão do Paraçar, o Sérgio Macaco, vale a pena te chamar de herói, esse vale, se recusou. A carreira dele foi terminada, mesmo com a Nova República, ele também nunca foi reconhecido, medo de tocar. E o episódio do Rio Centro, que um oficial, um capitão, eu acho que ele então capitão e um sargento, iam levar a bomba para colocar o Rio Centro, porque estava tendo um show a favor, era 1º de maio. Era o 1º de maio. Não, tava Chico Buarque, gente da música brasileira. Gonzaguinha, Olha, tava Chico Buarque causando problema. Tava toda a música popular brasileira lá. Então, aí problema. causaria uma comoção, número de mortos. Caetano tava? Inventariam, Milton Nascimento tava. Inventariam, que foi uma obra comunista, sempre o eterno Plano COI. O Plano COI, que é um plano que foi usado para justificar a ditadura do Estado Novo, que seria um suposto plano comunista, foi feito por um oficial, acho que era capitão, major na época, e depois se tornou general, chamado Olímpio Mourão. Legal. Que depois seria um dos que mobilizaria a tropa em 64. O Olímpio Mourão é tio do Mourão atual. É tio. É mesmo? É tio, é mesmo. Essa eu não sabia. Né? Assim como Eu tava deduzindo que ia chegar nisso. Não, existe uma tradição familiar no Exército Brasileiro. E só pegar essa ideia do Mourão lá, do Olímpio Mourão, olha a continuidade entre as duas ditaduras, a do Estado Novo e a a família do Etchegói e a ditadura de 64. Eles fazem esse Olímpio Mourão faz um plano Cohen, onde supostamente o fantasma comunista, baseado no que tinha acontecido em 1935 no Levante comunista, ele deixa no escaninho dele, supostamente o exército teria flagrado, interceptado um plano comunista para tomar o país. A fake news sangrenta, né? Fake news. Contra esse suposto plano comunista de assalto ao poder, o Getúlio Vargas dá o golpe e instaura o Estado Novo. Nossa, eu tô confundindo lá atrás. É mais pra trás ainda. E esse canalha, que era um integralista, o Mourão, o Olímpio Mourão, na época era um militar ligado ao integralismo do setor de inteligência do Exército. Em 64, ele faz parte da conspiração e é ele que desce com os tanques de Minas Gerais em direção ao Rio, que então era a capital federal. Ou seja, o cara que deflagra. A conspiração é muito mais ampla. Os setores mais inteligentes da conspiração, empresariais, militares, tentavam isolar, inclusive, o Mourão, que ele era um alucinado. Mas um alucinado de extrema-direita faz estrago. Veja o Bolsonaro. Então, olha, o cara que faz o plano Cohen para justificar o Estado Novo, a ditadura do Vargas lá atrás, na década de 30, é o cara que desce. E aí só um parênteses jurídico, de jurista. O autor da Constituição polaca do Estado Novo é o Francisco Campos. Por que polaca? Polaca porque... Você pode falar por que polaca?
o Francisco Campos era conhecido como Chico Ciência. E, então, pouca gente sabe. A Segunda Guerra Mundial ela começa com o ataque alemão à Polônia, 1º de setembro de 1939. E por conta disso, a Polônia foi vítima da agressão nazista. Passou-se um pano sobre o que a Polônia era nos anos 20 e 30. A Polônia era uma ditadura de direita, muito ligada a uma figura que é um herói nacionalista, o Marechal Piłsudski, que era um cara de direita também, assim como o Almirante Ortiz da Hungria. Inclusive, a Polônia tinha um pacto de não agressão com a Alemanha. Inclusive, em 1938, quando a Alemanha absorve a Tchecoslováquia, a Polônia pega o distrito de Teschen. Então, um tema que vale muito a pena, né? É como que na história certos movimentos apagam um pouco os outros, né? Então, aquilo ali era briga de faca no escuro. E o Francisco Campos ele vai pegar essa Constituição autoritária. Se inspira nela para fazer a Constituição do Estado Novo. Por isso que é polaca. Mas deixa eu fazer o gancho com 64. Aí quando vem e por que é Francisco Campos? Porque ele era um jurista brilhante, técnico, que conseguia transformar tudo em lei. Até os atos mais violentos e cara bom ilegais. Cara bom da caneta. Cara bom do argumento. Aí quando dão um golpe em 64, o que eles fazem? Chama o Chico Ciência. Ele é o autor do preâmbulo do ato institucional número 1. Então, as continuidades entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura de 64. Tudo filhote. E tudo trabalhado no fantasma do anticomunismo. E, só para falar uma coisa jurídica, o que o Francisco Campos faz quando os golpistas de 64 chamam ele? Ele vai fazer o preâmbulo à nação e vai dizer assim: o governo Goulart estava prestes a bolchevizar o Brasil. Com os sindicatos, ele abriria o país, a República Sindical abriria as portas para o bolchevismo. Eu achei que o problema maior era a reforma agrária. Diante disso, ele diz, a revolução... Então a gente tem que entender por que um golpe reacionário é chamado de revolução. Porque aí ele diz, a revolução outorga a si mesmo o poder constituinte originário. O que isso quer dizer? A gente pode cortar, recortar, recomeçar a ordem jurídica do zero. Zerou aqui. Então, o Francisco Campos, o Chico Ciência, é o cara que tem essa pegadinha. O direito é baseado na força. O direito é instituinte, é o poder constituinte original. A revolução. Tem dois jeitos de fazer uma constituição, como foi feito em 88, uma Assembleia Nacional Constituinte, ou uma revolução que se impõe como um fato político e que tem o poder constituinte originário de começar uma ordem jurídica nova. É ortogada. E aí o que acontece? No começo, e você veja como os militares, aquela ideia da anarquia militar. Os militares fazem um golpe em 64, chamam Chico Ciência. Ele faz o AI-1, o ato institucional que não tinha número. Eles falam, então, esse ato continua convivendo com a Constituição de 46. Só que aí vem a escalada na briga interna deles, porque o Castelo... É a Constituição Polaca. Não, assim, a polaca é do Estado Novo, a de 46 é já da a democratização do pós-guerra. Quando ele sai. Isso, a polaca é de 37 a 45, 46 e 46 Getúlio, né? Com a democratização tem a de 46. Aí o AI-1, que era AI, não tinha 1, fala, a revolução pode fazer o que quiser, mas se mantém a Constituição de 46. Aí na escalada, o Castelo, nesse AI-1, fala que os militares iam devolver o poder em 66. Eu lembro disso, que era provisório. Então aí começa uma escalada de ai. Aí o Castelo Branco tenta constitucionalizar os atos institucionais, faz a Constituição de 67. E quem faz é um pupilo do Francisco Campos. Mas olha que interessante. Aí eles fazem a Constituição de 67. Opa, temos a nossa própria Constituição. Não vamos precisar mais de ato institucional. E aquela Constituição Democrática de 46 caiu fora. Mas o que vem em 68? O AI-5. O AI-5 atropela a própria Constituição de 67. Os caras organizados. E os caras, entendeu? E aí o que acontece? Aí tem uma emenda constitucional
de 69, que é considerado uma nova Constituição, porque aquela Constituição de 67 do governo Castelo Branco, ela foi atropelada pelo AI-5. E aí, só para falar de um tema da minha pesquisa de mestrado, o Alfredo Buzaide é um jurista, professor de Direito da USP, integralista, com Miguel Reale, lá na década de 30, ajudou o Plínio Salgado a montar o movimento do integralismo. Ele é chamado pelo Médici para ser o ministro da Justiça, para pentear as leis, para dar uma certa organização nessa profusão de leis. E só para fechar, uma última coisa que eu queria falar, a gente retornar ao tema, lá na década de 80, um dado pouco lembrado, né, Maurício, que a gente conversa. Em 88, então já saiu Figueiredo, governo Sarney, Assembleia Constituinte. E a promulgação em 88 da Constituição Cidadã. Em 88 tem uma greve dos operários em Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional. O Exército assassina, já sob Nova República, 3 operários. Em 89, o Oscar Niemeyer faz um monumento, um memorial aos trabalhadores tombados, assassinados. Então, vocês vejam, a Nova República já nasce sob os cadáveres de 3 operários mortos pelo Exército. Então, aí só para concluir, o monumento é inaugurado pela manhã, à noite tem uma bomba que explode o monumento. Já estava planejado. Foi um atentado terrorista da extrema-direita na abertura da Nova República. Aí tem um capitão vereador, que vocês devem conhecer, se chama Jair Bolsonaro, que já tinha deixado o exército, vai a público e vai culpar a CUT pelo atentado à bomba. Ou seja, na estratégia que foi falada, da extrema direita faz o atentado terrorista e tenta colocar a culpa na esquerda. E aí, graças à Comissão da Verdade de Volta Redonda, o que a gente recentemente descobriu? Quem explodiu o memorial do Niemeyer foi aposentou como general, na época eu acho que era um capitão de inteligência do Exército, que infiltrava agentes dentro da greve, que tinha planos para desaparecer, executar os líderes sindicalistas. E aí é o que o Maurício colocou. Da onde que ele pegou a bomba que explodiu o monumento? Dos bicheiros de Nilópolis, mostrando que os porões da ditadura, essas conexões com as milícias, com os bicheiros. Então, só para fechar, essa milicianização, essa militarização sempre andaram junto. E como foi falado, na Guerra Fria, anticomunismo contra a revolução sempre andou junto com o crime para fazer o trabalho sujo da execução e o que um autor uruguaio chama de narcovínculos. Porque você pega, por exemplo, ali tô vendo o teu mapa, você pega a Itália, você pega a França. No pós-guerra, o Partido Comunista, os comunistas à esquerda, muito forte no pós-guerra na França e na Itália. Que os Estados Unidos ajudaram a fazer? Reabilitar elementos da máfia italiana, da máfia francesa, Córcega, para fazer o trabalho contra as esquerdas. Ex-nazistas, croatas e por aí no Japão. O que acontece no pós-guerra? Para evitar as esquerdas comunistas em sindicato, universidade, na política, Yakuza. Os Estados Unidos ajudam a reestruturação do fascismo japonês, da extrema-direita japonesa e da Yakuza, para fazer o trabalho de repressão aos trabalhadores. Caraca. O Chile do Pinochet comprovadamente fazia o quê? A Operação Condor e os militares chilenos faziam tráfico de cocaína para a Europa, porque a ditadura do Stroessner, campeã o Stroessner no Paraguai. Tem documentação, por exemplo, o chefe de polícia. Eu nunca nem ouvi falar. O Bolsonaro fala que ele é um grande estadista, o ditador Alfredo Stroessner. Isso eu nunca ouvi falar. Mas assim, uma narcoditadura. Então, assim, esses elementos do chamado submundo do crime, dos serviços de inteligência, sempre foram colocados a serviço da repressão.
Então, para eu voltar e deixar você conduzir a gente, que a gente já está avançado, quando se fala em anticomunismo, o que eu gostaria de deixar, né, para a gente claro, é a mobilização desses medos, a mobilização desse medo, pânico, das classes proprietárias, mas que serve, qual que é a função social dessa ideologia anticomunista? Barrar as esquerdas e barrar a mobilização política, a organização política das classes trabalhadoras. Então, quando, por exemplo, vocês viram agora recentemente um pastor da igreja presbiteriana dizendo marxismo e cristianismo não se comunicam. Se você é cristão, você não pode ser marxista, ou seja, esse elemento... é o discurso da Igreja Católica também. Da Igreja Católica também. Então você veja que também tem um elemento de uma cruzada, de uma guerra santa. Nesse sentido, a guerra cultural anticomunista é também uma guerra religiosa. Lógico que esses setores da Igreja Católica, das igrejas protestantes, que estão ligados às classes dominantes. Você tem, por exemplo, no Brasil, a história da teologia da libertação, Sim. que é um setor da igreja que inclusive está na origem do PT, que é a opção preferencial pelos pobres. Então, assim, mas no limite, a função dessa cruzada anticomunista, dessa histeria, dessa alucinose, que pra gente realmente parece uma loucura. Principalmente mas ela associar o PT de esquerda. Mas aí cumpre uma função social, você liquidar qualquer perspectiva um pouco mais progressista. E é curioso que assim, o PT, o Ciro, mesmo aqueles que juram de pé junto que não são comunistas, não querem ser um Lenin, não querem ser um Fidel Castro, apesar das limitações do que foi a União Soviética e o que é Cuba, apesar de dizerem nós não somos isso, nessa guerra cultural eles vão ser taxados e demonizados como o inimigo vermelho. Quando a gente falou que eu falei para guardar a do guardinha da esquina. Poxa, esqueci essa. Desculpa. Só uma coisinha para complementar, eu fiquei com os 30 mil. Então, seria o número de mortos da explosão do gasômetro que não aconteceu. Mas voltando para o Rio Centro, iria acontecer. Porque o capitão que estava no carro com o sargento, a bomba explodiu no colo do sargento. Partiu o sargento ao meio, morreu na hora, e o capitão sobreviveu e foi promovido. Ele morreu coronel. Como o nome dele se tornou público, ele caiu fora da lista do generalato como sujeito que explodiu. Então, e só uma deixa, eles iam colocar uma bomba, para que fique claro, embaixo do palco do show do 1º de maio, em 81, onde estava toda a música popular brasileira reunida. Legal. E aí eles iam culpar a esquerda de ter posto a bomba para impedir a redemocratização, a abertura do Geisel, que à época estava sendo colocada em prática a contragosto pelo Figueiredo. Então, e só uma coisa, por que não deu certo? Os caras sentaram embaixo de um poste, a luz do poste esquentou, e a bomba explodiu neles. Foi um acidente de trabalho dos terroristas militares. Santo poste. Aí o pessoal, minha mãe fala por Deus, né? Mas eu digo o poste, né? Por Deus, é física, porra. Ele é física, mas elemento. o fato é que antes eles do que nós. Só voltando. Então eu não lembro agora o nome do coronel, mas dá pra achar. Ele ficaria muita bandeira, ele vira general. Né? O sargento morreu. Enfim, mas aí teria um número parecido e teria a morte de uma inteligência, eu estou usando o termo, que é como eles pensam, que é a ideia de decapitar o inimigo. Eles são militares, né? Na guerra você mata o comando inimigo. Então, são exterministas, eles querem exterminar, não é debater, é exterminar. Outra coisa, que nem eu falo. Tá aí o antidemocratismo disso. Total. Ele não vai matar o tiozinho que faz tudo sempre igual, para citar o Chico Buarque. Ele vai matar aquilo que eles consideram os intelectuais sediciosos, que fazem a doutrinação. Então, se eles vencerem, como já foi citado, nós não teremos paz. Um outro episódio recente, da época das passeatas fora Temer, um sujeito conheceu umas moças no Tinder, que é a rede de encontros,
E aí se descobriu que era um oficial de informações do Exército, o capitão Baltazar. Eles continuam fazendo trabalho de infiltração nos movimentos populares, Recentemente sindicais. ele foi promovido, o Major Baltazar. Ele não tinha aquele aspecto, o cabelo estava mais comprido. Tem que tomar cuidado com a galera que eu chamo aqui, então. Você tem que tomar cuidado com a sua patroa aí. Ela é mais de esquerda que eu. Eu também acho, você está na lista. Eu tenho Weber aqui, eu posso ser liberal. Mas não importa. Uma coisa que eu coloco, essa monitoria, é uma coisa concreta. Esse monitoramento e vigilância, Não os adianta- dossiês, eles não nunca adianta- pararam de fazer. Não adianta usar um conceito que pode ter sua eficácia limitada, não adianta falar que eles são portadores de masculinidade tóxica. Não é isso. Não é uma essência abstrata, arquetípica. É um movimento na luta de classes onde as Forças Armadas são parte da institucionalidade do capital, da institucionalidade burguesa. E é um modus operandi. Na mesma época, 80, 81, a secretária da OAB foi morta por uma carta-bomba. As cartas-bombas, na mesma época, Ruth Fersi, que era do Comitê Central do Partido Comunista da África do Sul, que apoiava o Congresso Nacional Africano, ela foi morta em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane, por uma carta-bomba. Isso mostra o que eles são, isso- do que eles são capazes de fazer. Como você viu agora recentemente o assassinato. É nele que eu ia chegar. Quando eu falei de segura do guardinha, é nele que eu ia chegar. Porque hoje, o que eu entendo com a vitória do Bolsonaro, não é que, eu digo, a vitória dele legitima alguns discursos que estavam internos. Eu tiro o exemplo pelo meu pai. O meu pai nunca foi tão politizado. O meu pai falou que a melhor época da vida dele foi a época da ditadura, mas eu não acho de menos, porque ele tinha 22, 23 anos, tem que ser boa mesmo, porque se não for, que merda pra você, né? E ele não ligava muito nisso. Só que quando começou esse movimento de se falar bobagem à torta e à direita, essa cultura de lacração ridícula, velho, porque é mais antidemocrático ainda o filho da puta que quer tentar te dar uma mensagem, chegava assim, seu idiota, não sei o que, você é um retardado, misógino, ou não sei o que, bababá, 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 bababá. A lacração é muito mais impeditiva de trabalho do que algo que possa contribuir, e tem uma porrada de gente aí que se serve de lacração. E ele entra nesse momento falando uma pá de bobagem que pessoas achavam que riam daquilo, tipo assim, gaysice, Cristofobia. eu não vou, você não merece nem ser estuprada, sabe? Bobagens que o tiozão da esquina fala conversando com os brother dele, mas que por uma certa moralidade meio macro, societal, vou chamar macro-societal, assim, ele tá meio isolado do que ele não pode fazer. Quando um boçal, um bosta desse entra falando uma porrada de merda, e a sucessão, e os bostinha também, bosta 1, bosta 2, bosta 3, falando uma porrada de porcaria, e todo aquele, o ministro que leu 5 livros, eu li 5 livros de economia, como é que pode falar com você? Você legitima um cara desse entrar Ele sai do armário, né? Exato, e começar a falar, porque uma coisa é você chegar e falar num núcleo, pegar um vídeo de um cara bobão desse da internet falando bobagem, fazendo lacração qualquer de homossexual, o cara vai rir. O cara vai rir, mas não é porque ele vai rir, porque ele é contra a opção, sei lá como é que a gente pode colocar aqui, me corrijam aí se eu falar bobagem, mas o cara não é contra, o cara tá rindo porque faz parte da trajetória dele. Aí chega um bobão desse, atira no cara, tira uma família. Aqui a gente não tem ideia de como é lá no centro do país, onde o cara tem essa ideia de ter a arma, de ter não sei o cara tá liberando uma forma de se armar, falando que o povo armado é mais livre. Aí vem todo esse estigma de nós contra eles, no discurso dele. Eles declararam guerra, né? Exato. Aí como esse movimento esse medo, essa datenização da galera, a galera tá bem datenizada aí. Pra mim a cultura do medo é a cultura do Datena, cara, porque é uma cultura colocada... E não à toa a Atena tava se abraçando e beijando o Bolsonaro por aí, né? Eu acho que esse momento... Datena foi filiado ao PT.
Não, então, Sim, o Datena agora- o Datena eu tenho certas ressalvas porque ele mesmo detesta o próprio trabalho. E ele só diz que ele não pode sair, segundo ele nas entrevistas, ele só não pode sair por coisas contratuais, porque se ele sair, ele tem que fazer um outro programa igual para poder pagar a multa que ele saiu. Mas mesmo assim, eu acho uma idiotice, um desserviço o tipo de jornalismo feito por eles. É um desserviço. Não, ele fomenta esse pânico, né? Posso fazer um comentário? no que Claro, você falou? claro. Quer concluir? Não, eu queria só concluir como você vê. Eu lembrei agora você falando, aquela do William Reich. Como que chama o do William Reich? A psicologia de massas do fascismo. Ele tem uma parte lá que ele fala, para surgir um Hitler, você precisa de milhões de pequenos Hitlers. Então, você ia falando, eu ia lembrando Mas disso. é mais ou menos isso. Ou seja, para ter um Bolsonaro, você já tem que ter um processo de constituição de subjetividades de indivíduos que olham aquilo e se reconhecem no grande líder Bolsonaro a sua pequenez, a sua mediocridade, os seus preconceitos. Assim como foi com Lula Então, dizendo que até o presidente é analfabeto. mas assim, o caso que eu colocaria, você foi falando, eu fui pensando, qual que é o drama nosso? O policial do quarteirão que o Pedro Aleixo chamou é o pequeno Bolsonaro. Que matou o cara. É esse aí que eu tô Não, o sugerindo. que o Pedro Aleixo falou, o meu medo é o guarda da esquina, é o guarda que foi e matou o contador do PT lá, né? O tesoureiro do PT. Sim. Mas essa ideia que você fala, que você comentou, e eu lembrei do William Reich, essa coisa, para você ter um Hitler, você tem que ter milhões de pequenos Hitlers. Para você ter um Bolsonaro, você tem que ter milhões de pessoas que se identificam na figura dele e que admiram. E essa dimensão que você colocou. Aparentemente, a nova república, a Constituição Cidadã, tinha civilizado um padrão médio de moralidade, de ética no Brasil, em que não era mais aceitável você ser racista, homofóbico. Mas com A cultura do politicamente correto. a ascensão dele... Não é porque teve uma crítica do politicamente correto. Todo mundo tava meio politizado, aí essa galera meio... O Zelensky brasileiro aí ficava todo dodói, porque recebia um monte de processo porque falava bosta à torta direito num cenário de comédia, e hoje ele tem um programa de audiência alta. Essa questão do politicamente correto vem de todos os lados, né? Eu pelo que eu ia lembrar agora, por exemplo, um militar quando o Bolsonaro sobe no poder fala, lembra, graças a você que eu tô aqui, que é como chama o general que tá doente, decrépito, mas não larga Não, eu lembro. o poder? O da cadeira de O roda. da cadeira de Não roda. sei o nome desse. Você vai lembrando que quando o Bolsonaro sobe, que lançou agora um livro pela FGV, Vilas Boas, de memória, Que tá com câncer. ele tá com um problema de degenerescência neurológica, tá na cadeira de roda, mas agora que largou a boquinha dele lá em Brasília. Mas ele, no livro de memórias dele, critica o politicamente correto, junta com toda essa extrema-direita, essa literatura que vem lá do Ronald Reagan, o professor João César, ele faz uma radiografia disso. O que eles falam? Olha, agora você não pode mais falar a questão do gay, porque aí tem o politicamente correto do LGBTQIA+. Você não pode mais falar, fazer piada racista, porque tem o politicamente correto antirracista. Então, nessa perspectiva, estou falando da posição da extrema-direita, como eles veem o politicamente correto. Eles acham que quanto mais você pautar questões sobre o racismo, mais racismo gera. Se você pautar questões ambientalistas, mais destruição do meio ambiente gera. Se você pautar questões do feminismo, do feminicídio, mais feminicídio você gera. Então, isso é uma dimensão. Mas eu queria voltar ao ponto para ter um Bolsonaro é preciso milhões de Bolsonaro. E eu acho que esse é o ponto dramático, que é para além da esfera eleitoral ou político-institucional. O lance é, por que a mensagem de um cara igual o Bolsonaro pega? O lance, por que ela cai num solo que frutifica? Como esse fetiche do anticomunismo funciona? Tanto do anticomunismo como toda a dimensão dele, como que essa fake news que você mencionou, esse anticomunismo, essa retórica do ódio, né, que é um ódio de extermínio mesmo do outro, mas a questão é como que a mensagem política, a propaganda política do bolsonarismo
pega e convence milhões e milhões de pessoas. A questão é, você tem uma sociabilidade que está gerando irracionalismos. Porque em temperatura, vamos falar assim, temperatura normal, em condições normais de temperatura e pressão, se chega uma mensagem de fake news para uma pessoa, ela vai pegar e falar, não, pera um pouquinho, isso aqui... Isso está errado. Isso está errado. Então, a minha questão é uma reflexão para a gente. O que leva milhões de indivíduos não verem sentido né? Você veja a busca por religiões, a busca por coach, a busca por gurus. Ou seja, você tem uma sociabilidade atual de um capitalismo em crise, em esfera mundial, guerras, crises, e você tem indivíduos que estão num processo de não ter sentido na vida, uma vida extremamente difícil para as grandes massas, para a classe trabalhadora em específico, e que gera irracionalismos, ou seja, aquilo que você discutia sobre o Engels com o Felipe, aquela perspectiva, é possível entender o mundo racionalmente, melhorar racionalmente, ou seja, essa usina de irracionalismos, de inimigos da razão, ou seja, e de gente que está fragilizada ao ponto de cair nessa manipulação. Porque uma coisa é o bolsonarismo, o filhinho dele, que está lá com o Steve Bannon, agora está sendo investigado sobre a invasão do Capitólio, que ele estava no dia da invasão do Capitólio. É gente altamente articulada e que está pronta para manipular. Mas se eles tivessem essa máquina de manipulação e a mensagem não caísse em campo fértil, a minha questão é essa. Que sociedade é essa que os indivíduos, milhões, e da classe trabalhadora, inclusive, estão comprando essa mensagem? Por que pega essa fake news? Por que pega essa revolta da extrema-direita, do bolsonarismo? Esse é o desafio nosso, e que não é uma eleição ou outra que vai resolver. A gente precisaria pensar aquela ideia do Brecht: ainda é fecundo o ventre da besta imunda. Se a gente adaptar besta imunda, é o bolsonarismo, esse militarismo, essa extrema-direita. A besta, que ventre fecundo é esse, de onde emerge, não para de emergir esses monstrengos? É uma sociedade capitalista que a gente precisa destruí-la, superá-la, e entender como ela está funcionando e está ameaçando. A ONU recentemente colocou: o mundo está a um erro de cálculo de uma guerra nuclear. Hoje, antes de vir para cá, com uma visita da Nancy Pelosi a Taiwan, a China tinha enviado os aviões para sobrevoar o Estreito de Taiwan. Ou seja, a guerra atômica lá na Europa, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, agora o tensionamento da guerra por conta de Taiwan entre a República Popular da China e os Estados Unidos. Ou seja, eu tive com a minha companheira uma filha agora. O que eu vou falar para ela? Pô, nasci no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra. Vocês não acertarem uma. Então, atenção, o pai professor depauperando-se. Então, mas você entende que a questão, aí só para pegar, hoje vindo para cá também, não tem nem padrinho forte. Peguei uma coisa de uma irmã TJ que me deu um panfleto, eu li, Testemunha de Jeová: os homens não sabem governar esse mundo. Eu também acho, Maurício disse. Mas então a questão é um pouco essa, de que assim, como diz um professor do Rio que me fugiu em nome, o bolsonarismo, ele é o sintoma da doença. Ele não é a doença em si. A doença é essa sociabilidade, essa forma em que a gente organiza a sociedade, a usina da onde está vindo essas bestas imundas, retomando o Brecht. Ou seja, a gente precisa revolucionar as relações materiais e a forma como a gente se organiza enquanto sociedade. E os desafios são tremendos. Porra. Então, mas a ideia é tirar a poesia do futuro, tentar, sob pena de a humanidade cair numa guerra nuclear ou cair em guerras aí que só vão se agravar ou vão ficar mais frequentes com essa crise estrutural do capitalismo e do capital mais amplamente, né? Então é isso, é uma mensagem de esperança no meio da desgraça. Tá bom? Agora, pra gente encaminhar pro
pro caminho final. Vou fazer umas perguntinhas rapidinho, Vamos pra gente lá. tentar responder assim, tipo, meio que de bate pronto. Vai lá. Se for pôr uma data, que data que chega a ameaça vermelha? Ah, por mim... Não, Hoje. por você não, pela conjuntura. Por mim, hoje. Não, ameaça vermelha, e eles já estão trabalhando com a hipótese de que o Lula vai ganhar, a extrema-direita bolsonarista, os militares, e a data é a eleição do Lula. E o Lula vai tentar refazer com a aliança Alckmin, tentar repor a nova república que foi destroçada. Ele vai vir com uma proposta restauracionista de restaurar esse passado. Os militares vão bater em retirada, se configurar mesmo essa derrota. As alas mais radicalizadas vão tentar um Capitólio. Sim. E o que você falou é aquela história do Eu Lacerda que falava para o Getúlio Vargas. E é o que eles estão falando, vendo Lula como ameaça vermelha. Eles não fazem diferenciação entre um social-democrata reformista e um comunista. Porque a era do capitalismo hoje é a era da contra-revolução permanente, sem uma perspectiva de revolução do lado de lá. Não existe. Mas eles tratam o social-democratismo do Ciro, do Lula, como ameaça vermelha. Então, assim, a ideia do Carlos Lacerda contra o Getúlio Vargas era impedi-lo de ser eleito. Se eleito, Impedi-lo de governar. Se governando, dá um golpe, né, achar um jeito para dar um golpe. Então, se o golpe não rolar, se a ameaça vai... vermelha, que é uma onda rosa do Lula chegar, Perfeito. é o Carlos Lacerda Rede Vivo. Roxo. É Roxo. azul com vermelho. Azul com vermelho. É a onda bom, roxa. Você que fala, você que manda. Uma nova. Eu acho que um Rio Centro foi a facada do Bolsonaro. Muitos têm essa dúvida. Supostamente. Eu não estou dizendo que o Adélio foi pago por ele, mas poderia ser. E aquela ideia que os neofascistas italianos teorizaram como estratégia de tensão, que é o que a gente falou na década de 80 do Rio Centro, ou seja, de Volta Redonda, ou seja, pratica o ato terrorista e culpa a esquerda para causar uma tensão e sair com um salvador da pátria para fechar o regime ditatorialmente. Então, é um know-how que a extrema-direita aprendeu na Guerra Fria, eles teorizaram isso como estratégia de tensão. É uma hipótese ainda não comprovada, mas é. Hoje, como referência, já que estamos falando de uma ameaça, de um certo comunismo, uma certa onda vermelha, quem seria uma referência assim, que a gente tem que falar assim, se liga nesse cara, dá para dar uma... Vamos ver o que ele faz. Porque para mim hoje... Como sendo a encarnação do comunismo não, hoje? Não, como um cara que, em resposta, diferente dessa linha roxa que a gente está vendo, ou a linha rosa, ou a linha laranja do PSOL, quem seria uma... Não entendi. Quem seria a ameaça autêntica? A ameaça autêntica. Então, o dilema da nossa época é isso. Não existe, enquanto movimento de massas, você pode ter um partido nanico aqui, um partido nanico ao outro, mas você não tem hoje um movimento de massas que propugne aquela mensagem do Manifesto Comunista de 1848, que é destruir e superar o capitalismo e o Estado capitalista e abolir a sociedade de classes. Então, o drama a gente vive no que um filósofo chamou, o José Chazin, de futuro ausente. Ou seja, você não tem, como força de mobilização de massas e força política, uma força que diga o seguinte: um outro futuro é possível. Porque a repetição desse presente é guerra nuclear, é guerra atrás de guerra, fome e miséria. As esquerdas hoje se limitam a restaurar um estado de welfare, de bem-estar social, que nunca existiu no Brasil. Então, não existe. E o drama é esse. Então, nesse sentido, um outro futuro está ausente. A gente, nessa perspectiva, está fadado a repetir o que o Hobsbawm chamou um presente contínuo. Por exemplo, a esquerda do PT, se ganhar, eles vão querer fazer o quê? Serem gestores do capital, colocando a classe trabalhadora no orçamento. Mas mantendo as estruturas de classe, porque eles dizem que o comunismo é utópico.
O tópico é eles, e também o Ciro Gomes, o tópico é achar que dá para governar o ingovernável. Numa fase em que o lado de lá, o incinerador Bolsonaro já declarou guerra. Então, assim, o drama existe uma contra-revolução permanente, e com a crise do capital e do Estado, essas linhagens, a extrema-direita vão ganhar fôlego nessa revolta dentro da ordem, para lembrar o João Bernardo. Por que o João Bernardo fala da revolta contra a ordem? É o seguinte, dentro da sociedade capitalista, a classe trabalhadora, tratada como massa, se revolta. Mas se não tiver um projeto de solidariedade entre os trabalhadores, de o trabalhador não querer virar burguês, mas ele querer superar isso, superar essa estrutura da vida humana cindida nas classes, se não houver uma esquerda que proponha isso, o trabalhador vai querer ser burguês, aquele que não conseguir vai ficar ressentido e vai ser alvo dessas fake news fascistas, nazistas, bolsonaristas. Então, enquanto não houver uma esquerda como força de massas que propõe um outro futuro, daí o futuro estar ausente na terminologia do Chazin, a barbárie vai ser cotidiana e só vai aumentar. Então, assim, e o drama existe uma contra-revolução permanente em escala global, e você, do lado oposto, você não tem sequer a propositura da revolução, porque as forças de esquerda hoje querem chegar no Estado, colocar a classe trabalhadora no orçamento e manter as estruturas. E é o que você disse, as mensagens têm que chegar aos produtores, aos bairros de trabalhadores, não tem que ficar restrita à universidade, a nichos, discutindo questões de linguagem, do que eu posso usar, um fica vigiando o outro. A questão é como alterar essas relações sociais. Eu fiz essa pergunta, foi meio de propósito, porque eu imaginei que não teria mesmo essa imagem. Porque aí, voltando num cenário um pouco mais realista, eu acho que o Rodolfo Rodrigues apresenta alguma coisa interessante. Eu até acredito que em 2026 ele vai se lançar aí. Eu nunca vi um cenário com Ciro vitorioso, em momento nenhum. Então, existe alguém que a gente possa, por exemplo, conciliar esse processo? Cara, eu não vejo, Fernando, eu não vejo. E aquela dimensão, cara. Por exemplo, tem um professor, o Maurício Stratenberg, lá na década de 80, falava do PT. PT, o dilema da estrela, branca ou vermelha? Branca é o símbolo da contra-revolução. O que ele queria dizer? Ele dizia assim, o perigo do PT, e aí eu estou pegando para generalizar, é mobilizar o povo, fazer mobilização social visando só as eleições. Aí ele chama isso é um caminho eleiçoeiro. Então, as eleições... Eleiçoeiro. Para as esquerdas que ainda tentam falar e tentam se conectar com as grandes massas, as classes trabalhadoras, pensar só em eleição, não é que não tenha que pensar, mas pensar só no aspecto eleitoral do jogo institucional do Estado é eleiçoeiro. Então, ele dizia lá atrás, na década de 80, não adianta nada o Lula, como ex-operário, virar presidente da República e agir como qualquer presidente de uma república capitalista na periferia do mundo. Vai ser um desserviço, porque vai dar ilusão para os trabalhadores que eles têm um partido e têm um Estado e agora está tudo resolvido. Então, nessa estratégia eleiçoeira, o PT foi muito bem sucedido, chegou no governo, mas desmobilizou toda a mobilização social dos bairros e a formação política. Então, eu não identifico... Coisa que a direita está fazendo agora. Extrema-direita. Eu não identifico caminhos fáceis e muito menos no momento da eleição. Não é para pregar um abstenteísmo, que a gente se abstenha, que é igual Lula e Bolsonaro. Não é. Mas para fazer que depois de amanhã a luta continue e a luta vai ser pior. E quem vende ilusões, colhe o quê? Quem vende ilusões de chegamos lá, o Estado é nosso. O que é o Estado no capitalismo? Então, é o capital no seu circuito institucional.
Então, agora que eu acho que a utopia, no sentido negativo da utopia, que não tem condições de se realizar, é a utopia do conciliador. O Lula vai se vender como conciliador. É interessante ver como eleitoralmente é uma sacada de gênio. Isso o Safat lhe colocou. Colocar Alckmin e Lula, PSDB e PT, as forças que construíram a nova república. Então eles estão tentando pôr curativos em uma nova república que foi dilacerada por uma subversão de extrema-direita. E se eles chegam lá, como eles vão governar? Num momento em que o lado de lá declarou guerra, que a crise só se avoluma, o mundo está, de novo, na ameaça nuclear, e eu pego aqui, vindo aqui, um panfleto muito bem feito de uma igreja dos Testemunhas de Jeová dizendo: guerra, o mundo vai mal, os homens não sabem governar. Chega com nós. Chega com nós. Ou seja, essa dimensão é um drama e um dilema que todos temos que nos envolver sem ilusão em eleição. Vamos participar das eleições, tem que entrar, mas e depois? E depois? E aquela que você colocou para eu terminar, que eu já falei demais, mas o exemplo dos Estados Unidos. O Trump e o trumpismo jogando nas contradições, com o governo Biden enfraquecido e com as contradições de você chegar e prometer um novo welfare state na maior crise do capitalismo do século XXI, o trumpismo só cresce. E não é uma derrota eleitoral da extrema-direita que vai fazer a extrema-direita desaparecer, e o desafio só vai se avolumar no futuro governo Lula, Alckmin. Eu concordo plenamente. E não sei se notaram, eu fiz 2 vezes a pergunta, que é para você que ainda tem medo, que acha que essa mancha vermelha não tem absorvente, ela nem existe. Tá legal? Nem tem nome. Nem tem. Ela tem uma cara, mas tem a cara de quem se opõe, quem tem medo da parada, né? A gente se esticou por aqui. Você queria falar uma coisa, Parisi? Não, é só para lembrar que o Biden não conseguiu enfrentar a crise econômica dos Estados Unidos, porque é uma crise de um capital, né? Para citar um livro do Mesaros, Produção Destrutiva, que hoje o que está acontecendo? O capital está destruindo as vagas de emprego. Então qualquer retomada econômica é uma retomada com menos emprego. Não é como o Fordismo, o Toyotismo, onde as políticas macroeconômicas keynesianas funcionavam. Então hoje você retoma o crescimento com menos gente, sempre. Né? Porque o capital, enquanto valor que se valoriza, faz o mesmo com menos. O ser humano, ele é um detalhe. Ele é um detalhe. E a natureza também. A natureza também. Então ele é autodestrutivo por natureza. Inclusive ele não tem identidade. Não é possível dar um tiro no cara. Ele é um processo social. E a solução que o Biden viu, que é um cara do Partido Democrata, etc., foi a guerra da Ucrânia. Eu não estou passando pano para o Putin. Longe disso. Essa história está mal contada de 2 lados. O complexo industrial militar americano está vendo, vamos retomar aqui, produzir uns helicópteros, míssil, né? A Ucrânia está segurando com míssil terra-ar, terra-terra americano. A guerra é um negócio. A Inglaterra. Que o Boris Johnson também enviou. E um novo conflito aí que está sendo fermentado com China e Taiwan. E posso só terminar com uma dimensão que eu esqueci, que está lá no Marx, e que você me pergunta se tem uma figura nesse contexto que eu falei que é leiçoeiro. Né? Qual que era a aposta do Marx, do Engels, para a gente falar com a companheira da Igreja Universal? Quer dizer, quem que tem que entrar na parada e não entrou ainda? A classe trabalhadora, os produtores. Quem tem que entrar é nós. Então, assim, aquela dimensão que está no Estatuto da Internacional Comunista, redigido pelo Marx. Ou é a classe trabalhadora pela própria classe trabalhadora, ou é ninguém por ela. Então não esperemos partidos, não esperemos sindicato, porque a história mostrou, sobretudo no século XX, que eles se mostraram como uma força de burocratização e de substituir a voz dos verdadeiros interessados.
que são aqueles que tudo produzem, que é a classe trabalhadora. Então, o nosso dilema é: a classe trabalhadora está internacionalizada numa dimensão, mas na outra ela precisa urgentemente de uma organização sob risco do mundo deixar de existir como tal, entendeu? Essa dimensão predatória da natureza e do ser humano, hoje a gente chega em estágios gravíssimos disso. Então, não tá bem, tá tudo mal, mas nessa catástrofe mostra que um outro mundo não é possível, ele é urgente. Sim. E cabe à classe trabalhadora construí-lo. Tá bom? Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Eu costumo dizer sempre que isso é um recorte. Não tem como dar conta de uma... A gente nem falou da Liga Mundial Anticomunista. É verdade. Falamos só do anticomunismo. Mas é um convite pra próxima que a gente fala dela. Fechado. Da Operação Condor, a gente volta. Vamos nessa. A gente Tem volta. Vários, a gente traz, vamos colocando artigo por aí. Os caras fizeram o CRID 1 e já ontem tava passando o CRID 2. E é mó bom, não fala mal não que você tem que se arranjar treta. Eu quase vi no Rambo, Guerra Rock Fria. Balboa aqui, ó. Aqui, ó. Vamos nessa, eu sou fã do rock. Viu? Obrigado, não acredito em fadas. Obrigado pelo convite, pela conversa gostosa. E novamente, isso é um recorte. Sinta-se convidado para voltar pra gente falar outras coisas. Nesse tempo que a gente conversou aqui 1 hora, 2, não dá conta de explicar tudo, como a gente nem tocou no assunto mesmo ali sobre a Liga do Anticomunismo. Tem projeto de virar livro isso daí? Ou... por enquanto é muito grande, né? Eles dizem, mas eu preciso fazer um trabalho de editoração com algum amigo. Faz uma trilogia, tipo... Pois é. Mas depois a gente volta pra eu falar do tema. Então, cuidado de mim. Faz volume 1, 2 e 3, aí você faz um... Eu queria um documentário, viu? Opa, tem os meninos ali, ó. Olha lá, depois a gente... Os meninos ali são bons. É Macromage? Os meninos ali é bom. Legal. É bom. Então a gente eu quero conversar com Tem vocês. uma galera que a gente vai trazer aqui no mês de setembro, que a gente vai tentar inaugurar pelo YouTube. Vai ser todo voltado ao audiovisual. Aí eu vou trazer de volta o Renato Queiroz, que fez o lançamento do livro dele, que ele vai... Tá, o quê? Não, tá gravado e já vai lançar. E aí... Vou trazer um outro amigo que... Eu quero conhecê-lo. Que fez um documentário logo no início da Covid, que chama Linha de Frente. Tô convidando o Paris aí pra falar sobre o essencial do cinema pra classe trabalhadora. O que é um filmes legais pra entender a classe trabalhadora. Legal. Mas a gente tem que ficar... Paris, se deixar você falando, a gente fala 6, 7 horas e aqui não é o flow. Ainda bem. Aqui não é o flow. Então a gente tem que fechar. Vamos pegar uma pauta com uns poucos filmes e aí a gente coloca outros. Pode virar um programa de você falando de vários filmes pra classe trabalhadora. Obrigado, Fernando. É uma boa ideia. Esse podcast é uma produção de Magic House Records, agora com a parceria do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme. Obrigado, Gui. Obrigado, professor Rodolfo. Valeu, Parisi. Boa noite. Até mais. Valeu. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação. Vai ter alguma sugestão de vídeo aqui para você também. Logo, logo tem mais entrevista para todo mundo. Muito obrigado.